Olá, seja bem-vindo ao Lumina Talks, um canal de conteúdo criado pela Lumina Crio, voltado especialmente para profissionais da área de iluminação. Nesse espaço, queremos dividir com você conhecimentos sobre esse fascinante universo, seus conceitos, métricas, muitas dicas, enfim, trazer conteúdo relevante a todos os profissionais que buscam se aperfeiçoar em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. Me chamo Marcos Rezende, sou o Head de Marketing da Lumina Crio e serei mediador nesse bate-papo que irá tratar do assunto reprodução de cor além de RC, tema de extrema importância para arquitetos e lighting designers nos dias de hoje, principalmente com a consolidação da tecnologia LED, o que faz com que profissionais de iluminação estejam cada vez mais atualizados com os novos padrões estabelecidos nos últimos anos no exterior e também no Brasil. Eu tenho aqui comigo Hugo Hanashiro, profissional renomado no mercado, com 20 anos de experiência e conhecimento profundo de iluminação, tanto no Brasil como no exterior, e que também faz parte do time da Lumina Crio. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Vicente. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse primeiro Lumina Talks, que a gente espera que seja o primeiro de muitos. A ideia aqui é compartilhar o conhecimento, né? Então, tenho certeza que vai ser bem dinâmico e de proveito para quem estiver aí nos assistindo. Legal. Hugo, você quer falar um pouquinho a respeito da Lumina Crio? Sim, bom, a Lumina Crio, ela vem há 20 anos já no mercado, sendo que desses 20, 13, mais especificamente no mercado de iluminação. Por que que tem essa diferença? Porque, na verdade, a Lumina Crio veio do ramo de comunicação visual, o que é muito interessante, porque isso deu para a Lumina Crio uma característica de uma empresa que faz muito, que lida muito bem com a questão da customização, internamente a gente usa muito esse termo alfaiataria, né? Porque cada obra, na questão da comunicação visual, cada cliente necessita de um produto diferente de outro. Então, isso é muito comum na comunicação visual e que isso ajudou muito na questão quando a Lumina Crio foi para o segmento de iluminação, principalmente atuando mais no ramo de projetos, né? Onde cada projeto tem suas necessidades distintas, né? Então, isso ajudou muito. A Lumina Crio também, hoje, ela tem um corpo técnico muito preparado, muito experiente, vem profissionais de muitos anos no mercado, Vicente é um deles, vocês vão conhecê-lo. Outro ponto, eu acho que eu posso frisar bastante também, algo que, em tese, deveria ser normal, mas a questão do pós-venda, né? Pós-venda é algo que, para quem começa a trabalhar no segmento, sente muita falta. Se você não tem, se o seu fornecedor não provê um bom pós-venda, aquela dor de cabeça, né? Você vende uma vez e depois não quer voltar mais, né? Então, acho que a questão do pós-venda é um ponto forte também na Lumina Crio, fora sem mencionar a questão a qualidade dos componentes, são componentes de primeira linha. Então, eu diria que vejo a Lumina Crio como uma empresa muito bem preparada para atender esse segmento de projetos, né, onde a qualidade é importante, onde essa questão de conhecimento também do que está sendo feito também é muito importante. Nós temos um laboratório também fotométrico, o que dá bastante segurança a respeito dos dados que são colocados em catálogo, em datasheet. Então, eu acredito que é assim, uma empresa que pode atender muito bem ao mercado. Legal, obrigado, Hugo. E para enriquecer esse bate-papo, eu tenho o prazer de apresentar e dar as boas-vindas a Vicente Escopacasa, engenheiro eletrônico com sólida experiência em semicondutores, tendo trabalhado em empresas do setor por mais de 47 anos. Especificamente na área de LEDs, Vicente atua há mais de 42 anos em empresas líderes na fabricação de componentes, tanto no Brasil como no exterior, atuando em fábricas no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos. Presidente da SB Luz, professor em cursos de especialização e pós-graduação, coordenador de grupos do COBEI ABNT, nos segmentos de iluminação e automotivo e autor de artigos técnicos para revistas especializadas, além de artigos publicados pela SAE Internacional. Vicente, falei tudo certinho? Seja muito bem-vindo. Na verdade, Marcos, foi correto, tá? Logicamente, é um currículo bem reduzido, né? Porque senão 47 anos, né, na indústria de semicondutores é algo razoável, mas foi muito bem.
Foi muito bem. Então, é um prazer estar aqui com você, com o Hugo, para a gente tratar de um assunto muito que eu reputo muito interessante, né, que é a reprodução de cor nos projetos de iluminação. Falar rapidamente, né, sobre o que aconteceu com a reprodução de cor, né, na passagem das lâmpadas convencionais para os LEDs. Os LEDs, de certa forma, desestabilizaram os conceitos antigos, então nós tivemos que desaprender e aprender novamente, né, novos conceitos, na verdade, porque novos procedimentos foram introduzidos. Então, hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, né? E numa maneira bastante informal e conversar, né, sobre esse assunto que eu acho muito interessante. Legal. Bom, Obrigado, Vicente. Deixa eu primeiro mandar um recadinho. Eu quero aproveitar esse bate-papo para fazer um convite para você que está assistindo esse vídeo, para visitar o nosso stand da Luminacrio na House Decor 2023, que vai acontecer de 14 a 17 de março, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. Dentro do stand da Luminacrio, além de conhecer todos os lançamentos, você também vai conhecer um plugin fantástico para softwares CAD, chamado LuminaCAD. Ele foi desenvolvido especialmente pela Luminacrio e vai dar mais agilidade e liberdade na hora de você fazer seu projeto luminotécnico. Além disso, no stand, a gente vai ter uma série de palestras imperdíveis sobre iluminação, em que a gente vai trazer assuntos como qualidade de luz, a influência da luz na saúde humana. Vamos ter ainda uma palestra imperdível com o tema Uma visão da iluminação no futuro, do futuro, e vamos ter também uma palestra sobre a influência da iluminação no comportamento de compra do varejo. Vale lembrar que são palestras gratuitas e toda a programação com horários, temas e o formulário de inscrição você encontra no endereço luminacrio.com.br/palestras. Corra, pois as vagas são limitadas, ok? Agora eu quero dar a palavra para o Vicente, para que ele possa nos brindar com esse tema tão importante que é a reprodução de cor. Vicente, a palavra é sua. ok, obrigado. Bom, eu como professor, eu gosto de ter slides, né? Mas antes de compartilhar os slides, eu gostaria de contar uma pequena história, né, sobre fontes de luz e sobre qualidade de luz. Como todos sabem, a primeira fonte de luz elétrica foi a lâmpada incandescente, né? No final dos anos 1800, Thomas Edison, a lâmpada incandescente, a lâmpada elétrica, como todo mundo sabe. Essa lâmpada, ela tinha, obviamente, várias limitações, porém, ela nasceu com uma qualidade muito boa. A lâmpada elétrica, ela nasceu com uma qualidade de luz excelente, em termos de reprodução de cor. Por quê? Porque a base da tecnologia é o corpo incandescente. E o corpo incandescente, ele tem a melhor qualidade de luz, tanto que até hoje o corpo incandescente é utilizado como padrão na medida de reprodução de cor, né? Muito bem, então, a preocupação máxima era a vida útil da lâmpada, era, né, outras preocupações que não a qualidade de luz. Muito bem. Lá na década de 40, 50, começaram a surgir as primeiras lâmpadas fluorescentes. E as lâmpadas fluorescentes, elas tinham várias qualidades sobre a lâmpada incandescente. Maior vida útil e menor consumo de energia. Porém, pecavam muito com relação à qualidade de luz, né? Então, como a gente tinha uma boa qualidade de luz e apareceu uma fonte que tinha várias vantagens, porém a qualidade de luz não era tão boa, criou-se um método de medição de reprodução de cor, né, para avaliar essa nova tecnologia. E isso veio lá da década de 50, né? Mas tem quase a minha idade o IRC, só para vocês terem uma ideia de quão velho ele é, né? Até hoje, né? Nós usamos o IRC até hoje. Muito bem. Quando vieram os LEDs, o LED, em função principalmente do espectro de luz que é emitido pelo LED, começou-se a observar que se você comparava um LED com uma lâmpada fluorescente, em termos de reprodução de cor, as duas você fazia a medição conforme o método do CIE,
e você chegava à seguinte conclusão: ah, essa lâmpada é 80 de reprodução de cor e o LED é 80 de reprodução de cor, ou seja, eles tinham a mesma reprodução de cor. Quando você iluminava objetos com essas duas fontes, a maioria das pessoas notava uma certa diferença na reprodução de cor, porque, como nós enxergamos por reflexão, quando você joga um espectro de luz no objeto, ele retorna com o que a gente chama de um espectro de reflectância, que é uma característica principal do objeto que você está iluminando. Então, as pessoas viam cores diferentes com relação comparando, né, a fluorescente com a incandescente, desculpa, com o LED. E então aí começou-se a perceber que talvez esse método não fosse tão eficiente, tão eficaz, né? E aí é que a gente vai começar a nossa história agora rapidamente. Eu vou aqui compartilhar uns slides para que a gente tenha, vamos dizer, um guia, né, para nos ajudar. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Sim. Ok. Então, deixa eu... Opa! Está voltando aqui. Muito bem. Bom, ok. Vamos lá. Bom, como eu falei, o IRC, ele é... que a gente, aliás, é bom notar, né, que quando a gente fala em IRC ou CRI, a sigla em inglês, né, nós estamos nos referindo ao que a gente chama de IRC-RA. Tá? O IRC-RA é a métrica hoje usada mundialmente para se avaliar a reprodução de cor de uma fonte de luz. Tá? Esse procedimento mede, na verdade, o que a gente chama de fidelidade de cor. Quer dizer, aquela cor que você está vendo do objeto é realmente a cor daquele? Ele nasceu com aquela cor? Então, para fazer essa avaliação, você tem que ter um padrão, né? Porque senão, como é que você vai comparar alguma coisa se você não tem o padrão? E aí é que entra o tal do corpo incandescente. O corpo incandescente ele é usado como padrão. Então, o que nós fazemos? Nós medimos uma certa amostragem de cores, que eu vou mostrar aqui, me dá um minutinho. Ok. O IRC-RA, ele usa essas 8 amostras de cores aqui, de R1 até R8. Então, a gente sabe que a reprodução de cor de cada uma dessas cores no padrão é 100, que é a nota máxima. A gente mede com a fonte de luz que nós estamos testando, fazemos uma diferença dessa diferença de coordenada, né, da reflexão, e aí faça um cálculo, uma média aritmética, e você dá uma determinada nota para essa fonte de luz. Tá? Se ela é 80 ou 90, ou o que seja. Tá? Bom, esse é o método RA, que é o método oficial. Então, hoje, se o fabricante de luminária disser para você, a minha reprodução de cor, o meu IRC é 80, significa que ele está falando que é o IRC-RA, que leva em consideração essas 8 amostras. O CIE tem uma outra medida que não é a oficial, que eles chamam de RE, que é o E de Extended. Eles estendem mais 6 cores, né, do R9 até o R15. Então, se você faz o cálculo do IRC-RA, você tem uma nota. Se você engloba essas outras cores aqui, na mesma fonte de luz, você vai ter uma nota diferente. E essa nota, normalmente, é mais baixa, porque, dependendo da fonte de luz, ele tem problema em reproduzir cores saturadas. Porque vocês podem ver, de R1 a R8 são cores pastéis, né? São cores insaturadas, tá? Então, esse é um grande... vamos dizer, uma grande limitação do método. E o LED, como ele emite espectros de bandas bem reduzidas, esse método realmente não é eficiente. Tá? Então, só para terminar, 100 como limite, né? E é um número absoluto. Tá? De vez em quando a gente vê as pessoas se referindo ao IRC como o IRC é 80%, 90%. Não tem porcentagem, porque mesmo assim seria muito difícil, né, avaliar. É uma nota mesmo. Tendo 100 como a nota máxima, ele é 70, 80, 90, o que seja, como uma nota de prova na escola.
A nota máxima é 10, eu tirei 7. Não foi, né, 7% nada, é um número absoluto, ok? Muito bem. Então, quando começou vamos dizer, esse questionamento sobre o IRC, algumas entidades mundiais, uma delas a IES, que é a Illuminating Engineering Society, ela, após realizar vários estudos e várias pesquisas, chegou à conclusão que o método do IRCRA não era realmente efetivo, e em 2015 ela introduziu um novo método, não oficial, porque, de novo, quem determina os métodos de avaliação de cor e de parâmetros fotométricos, na grande maioria, principalmente colorimétricos, é o CIE, a Comissão Internacional de Iluminação, mas eles lançaram esse documento, né, a TM30, 15, que é por causa do ano de 2015, e que é um método também de avaliação de reprodução de cor, de fonte de luz, só que ela utiliza 2 índices para avaliar. O índice RF, que é o índice de fidelidade, eu vou mostrar daqui a pouco, de certa forma análogo ao CIE, e introduzir um índice totalmente novo. E aqui que está a beleza da coisa, que é o tal do RG, o índice de Gamow, ou índice de Chroma, falando em português, né? Que está relacionado não com fidelidade, mas com saturação de cor. E aí foi que a coisa mudou radicalmente depois de 2015, depois da IES ter introduzido essa nova metodologia. Bom, então, lembra, são 2 fatores. O primeiro, índice de fidelidade, RF, né? Ou Fidelity Index, em inglês. Bom, ele também mede a fidelidade da cor, o grau de semelhança da cor para uma determinada fonte de luz, né? Muito análogo ao IRC. Só que com algumas diferenças. Ele usa um padrão também, esse método sempre usa o padrão continua sendo o corpo incandescente ou alguns iluminantes do CIE, mas não precisamos entrar nesse detalhe, né? É um detalhe técnico, muito técnico, que não necessariamente para quem utiliza é importante, mas usa um padrão, né? Isso é importante saber. E ele, como eu falei, é semelhante ao IRC, porém, ele tem algumas diferenças, e eu vou falar de uma só, que eu acho que é a diferença mais importante. Ao invés de 8 amostras de cores no IRC-RA, ele utiliza 99 amostras de cores. Cores em pastéis, cores saturadas, várias cores que não estavam lá nas 8 amostras do CIE. Então, isso aqui dá para perceber que dá uma seriedade, uma cuidado maior no processo, né? Porque essas 99, só para vocês terem uma ideia, essas 99 cores, elas saíram de 105 mil espectros de luz. A grande maioria é computacional, que você pode criar no computador um espectro de luz, aquela luz pode não existir fisicamente, mas ela pode existir no computador. E também usaram, eu acho que 30% desses 105 mil espectros, ao redor disso, foram fontes de luz elétricas, naturais e tudo mais, né? Então, através de uma regressão matemática, eles chegaram nessas 99 cores. Porque a pergunta que eu mais ouço é, por que não 100? Né? Por que 99? Né? 99 porque isso aqui foi resultado de uma regressão matemática que partiu daqueles 105 mil espectros e chegaram nessa conclusão que essas 99 cores representam basicamente todas as cores que nós costumeiramente lidamos no nosso dia a dia. Tá? O valor de RF máximo é 100 também, né? Como no IRC, a nota máxima é 100. Agora, só a fidelidade, e esse foi o pulo do gato aqui, né, da IES, só a fidelidade não necessariamente é um bom parâmetro para medir. E aí eles criaram um segundo índice, que nós vamos falar agora, que é o índice de Gamow, né, o índice de Chroma, que nós vamos abordar no próximo slide. Bom,
O índice de Gamow, ele representa a saturação de cor. E aqui tem uma história muito interessante. Se você pega as lâmpadas convencionais, sejam elas quais forem, incandescente, halógena, fluorescente, vapor de metais, né? Todas essas lâmpadas, o valor máximo de saturação delas é 100. Ou seja, elas são, principalmente a incandescente, né? São luzes naturais. Se você pegar o Sol e medir o espectro do Sol, independente da hora do dia, porque o espectro do Sol muda durante o dia, você vai ver que o valor máximo de RG é 100. Aí você pergunta, mas tá, e daí? Bom, e daí que com o LED você consegue ir valores acima de 100. Por causa, de novo, do tipo de como a luz é gerada no LED. O princípio físico é o mesmo de todas as fontes de luz, mas o jeito, né, o modo que a luz é gerada, o resultado do espectro é diferente. São espectros de bandas bem definidas e reduzidas. E com isso você consegue saturar. E uma outra coisa, os LEDs, normalmente, eles estão em turma, em gangue, como eu costumo dizer. Então, você pode mesclar LEDs de várias cores numa luminária, né? numa fonte de luz, e com isso você manipula o espectro ao seu prazer, à sua necessidade. Então, com isso, você tem a possibilidade de saturar determinadas cores. Isso só é possível hoje, só é possível com os LEDs. Então, se o valor de RG for 100, até 100 é uma cor insaturada. Se for maior que 100, é saturada. Saturação de cor não é algo novo no mercado. No mercado de iluminação, sim, mas no mercado geral, não, porque a indústria gráfica usa saturação, Gamow há muito tempo, assim como a indústria de displays também, display de computador, tela de televisor, usa o Gamow já há muitos anos. Então, não é algo novo no mercado. Agora, na iluminação, sim, é algo novo. E daí é o que nós temos que, como eu falei no começo, nós temos que desaprender e reaprender isso daqui, porque isso é um conceito muito novo na iluminação. A gente manipular, ter o poder de manipular o espectro da luz elétrica é algo que até então era totalmente não era possível de ser feito. E com os LEDs é possível. Eu só dou aqui 3 exemplos nessas figurinhas aqui de baixo para encerrar. Por exemplo, o círculo preto é o padrão, tá? E o círculo vermelho é o resultado da medição da fonte de luz elétrica conforme a TM30. Então, eu tenho 3 exemplos aqui. Esse aqui, por exemplo, é um espectro de LED. PC LED, PC é sigla de Phosphor Converted, porque o LED branco que nós conhecemos hoje, a grande maioria, a luz branca é gerada por conversão de fósforo, né? Luz azul e conversão de fósforo para gerar os comprimentos de onda maiores e com isso a gente tem a sensação da luz branca. Então, vocês podem ver que em determinadas regiões de cores, quando o vermelho sai do azul, desculpa, do preto, a gente pode dizer que essa região aqui, essa cor está saturada. Então, o verde aqui, essa região do verde está saturado, assim como a região do vermelho também. Se nós pegarmos uma lâmpada incandescente, você pode ver que você não vê o preto. Por quê? Porque ela é o padrão. O círculo vermelho, que é a medida, é exatamente igual ao padrão, porque ela é o padrão. Então, ela nem satura e nem insatura. Agora, uma lâmpada fluorescente, ela pode tanto saturar em algumas partes, algumas regiões, mas na grande maioria das cores, ela insatura. Tanto que você vê, ó, o RG, lembra que é o índice de Gamow, de 110, acima de 100. A lâmpada incandescente é 100, ela é a luz natural, né? As lâmpadas fluorescentes nunca chega a 100, apesar de, eventualmente, até saturar um pouco algumas cores, mas no conjunto da obra, em todas as cores, ela nunca consegue saturar todas as cores, por exemplo, como essa fonte de luz aqui. Então, para finalizar, né,
a nossa conversa aqui, pelo menos da minha parte, a grande mensagem é essa. Nós temos que, em alguns casos, de certa forma, desaprendermos aquilo que a gente aprendeu com as lâmpadas convencionais e reaprender coisas novas. Aí você fala, bom, mas a IES não é padrão mundial. Muito bem, o CIE já reparou nisso, a IES saiu na frente, o CIE já lançou o índice de fidelidade deles, o RF, que é muito análogo ao da IES, e eles ainda estão estudando um segundo fator, que muito provavelmente vai ser alguma coisa relacionada com o croma. E aí sim, uma vez que a CIE decidir isso, então ela vai publicar um novo documento e esse método do IRC ele vai ser abandonado. Essa pelo menos entendo que seja a tendência no futuro próximo. Ô, Vicente, você acha que o IRC ele já pode ser considerado como um conceito, já uma métrica já totalmente superada? Ela é superada, sim, porém ela ainda é oficial. Então, o que nós estamos fazendo? Por exemplo, na LuminaCryo, primeiro, nós temos condição de medir a fonte de luz, tanto com o padrão do IRC, como o padrão da TM30. Então, nós já estamos introduzindo nas nossas especificações os parâmetros da TM30. Por quê? Tem um outro assunto ainda que um dia pode ser até tema de mais uma conversa nossa dessas aqui, é que a IES não se limitou somente a lançar o método. Ela está evoluindo isso e na revisão de 2020, na IES TM3020, ela introduziu algumas, vamos dizer, diretrizes para o light designer ou para o especificador de iluminação, quais os parâmetros da TM30 que ele teria que observar e especificar para que ele tenha maior chance de sucesso no projeto dele, obviamente sempre pensando sobre o ponto de vista de reprodução de cor, né, que é o que nós estamos tratando aqui. Então, nos Estados Unidos, a TM30 ela virou norma, hoje ela é ANSI, né, a NSI, que seria equivalente da BNT aqui no Brasil, né? Ela é ANSI IES TM3020. Então, nos Estados Unidos, ela virou norma. No mundo, não, por causa do CIE, né, que é o CIE que comanda isso, mas como nós estamos enxergando no horizonte que o CIE não vai fugir muito disso, quando ele vier a oficializar um novo método, nós já estamos estudando desde 2015 a TM30, né? E estamos aplicando cada vez mais e passando essas informações para os arquitetos, light designers, para que eles tenham conhecimento disso e que utilizem isso da forma mais adequada para elevar o nível de aceitação e de objetividade dos projetos. Eu ia perguntar depois como é que a gente traduz isso na realidade, para o dia a dia, mas eu sei que isso daí vai virar um próximo Lumina Talks aí, né? Acho que aí a gente pode formatar isso. Na verdade, Hugo, o Marcos falou das palestras que nós vamos ter lá desculpa. Na House Decor. A House Decor, isso. E em uma delas, quando a gente vai falar em qualidade de luz, né, um dos temas é qualidade de luz, nós vamos lá ter um pequeno laboratório, tá? Onde as pessoas que participarem da palestra vão ter a oportunidade de observar pelo menos 3 ou 4 fontes de luz com RG, RF distintos, e elas vão ter condições de avaliar a diferença para o método do IRC. Então, nós vamos ter um pequeno laboratório lá numa dessas palestras. Tá? Porque luz é interessante. Nós falamos em teoria obviamente é importante, né? Mas vamos dizer, a prática é mais fascinante, né? Você vê na prática, e como a luz é percebida, né? A gente tem como perceber luz, então fica fácil, né, das pessoas. É muito importante unir a parte prática com a parte teórica. E lá nós vamos ter oportunidade de fazer isso. Numa reunião virtual, isso daí, infelizmente, não é possível, né?
Maravilha, é isso que vocês vão ver quando estiverem lá na House Decor, lá no Centro de Exposições Imigrantes. Vamos ter o Vicente e o Hugo mostrando tudo isso e muito mais nesse grande evento. Hugo, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa temática da reprodução de cor? Eu acho que eu estava pensando aqui, né, assim, acho que o avanço da tecnologia, ela demanda mudança em vários aspectos, né? E eu entendo que esse avanço, no caso da indústria de iluminação, né, até mundialmente falando, pelo menos ultimamente, nos últimos anos, se deu grandemente com o advento do LED. Só que assim, é interessante, inicialmente, não sei se quem está no segmento percebeu, a temática do advento do LED sempre foi o benefício em relação à eficiência energética. Então, se falava muito em cima da eficiência energética. O que que é isso? É um produto que consome menos energia, podendo entregar mais fluxo luminoso, pacote de luz. E que isso se traduz melhor no termo eficácia, né, luminosa, que é dado numa relação chamada lumens por watt. Quanto o pacote de luz que sai, o fluxo luminoso, versus o que ela consome. Então, eu acho que com LED falou-se muito desse assunto. Eficácia, eficácia, eficácia. Por E quê? de Porque tinha um durabilidade também, né? Exato, esse era o E outro da ponto. luz. Então, a durabilidade também, que ele também Uhum. trazia. Tem vários outros plus, né, que tinha do lado. Então, por exemplo, não tinha, como a fluorescente tinha a questão do gás, do mercúrio, né, a questão da sustentabilidade. Então, o LED, nesse termo, foi ótimo. Porém, até um outro tema também, eu acho que é a questão da miniaturização. Então, você consegue diminuir a área, né, da emissão de luz. Óbvio que isso depois trouxe um outro problema, que é a questão do conforto visual. Isso aí é tema também para mais um outro assunto. Mas o que não estava se falando muito naquele momento do advento do LED era exatamente essa questão da qualidade da luz, eu acho. Então, já vencido esse tema, já o LED já não precisa provar que ele consome, que ele menos, a eficácia todo mundo já sabe que ele é melhor. E aí, o bom disso, de vencer um assunto, é que a gente pode prosseguir para o outro, que é o que ninguém estava falando muito, que era a qualidade de luz. Isso é um assunto, por isso que acho que esse tema do Vicente ele é muito propício, já é uma realidade, né? Os LEDs atuais, conforme a gente viu, né, pela fala do Vicente, atingiram uma qualidade muito superior já do que eram no início, então faltava uma métrica que seguisse isso. É engraçado, né? Então, a própria métrica, ela era muito restrita, o Uhum. IRC. Então, Uhum. eu acho que eu resumo, pelo que eu escutei, Vicente, eu resumiria dessa forma. O avanço do produto, que é, sei lá, é a fonte da iluminação, que é o LED, demandou novas métricas, por incrível que pareça, e tanto avanço que teve. Então, não é a TM30, não é uma falácia, mas uma coisa que a gente quer trazer para complicar. Isso é realmente é uma necessidade para que o mercado possa avaliar melhor algo que avançou muito, que é o LED. Perfeito. Legal, muito legal esse sistema, essa temática. Ah, Vicente, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, de minha parte, não. Só convidar o pessoal que está assistindo a live, né, e visitando lá a feira, na House Decor, que passe lá no stand da Luminacrio, que nós vamos estar mostrando um monte de coisas novas lá. Maravilha, maravilha. Muito bom, gente. Eu quero primeiro agradecer demais ao Vicente, ao Hugo, por esse momento de aprendizado. Ouvir vocês dois assim é muito bacana, conhecer todo esse universo, entender mais, conhecer mais a respeito da reprodução de cor. É uma grande oportunidade para aprender esses conceitos tão importantes desse mundo, desse universo da iluminação. Eu quero lembrar que as inscrições para o ciclo de palestras que vai acontecer lá no estande da Luminacrio estão lá no site luminacrio.com.br/palestras. O cronograma de palestras, os formulários, você vai lá, entra no site, faz a sua inscrição, escolhe lá o dia que você quer e faz a inscrição. Mas não esquece antes de fazer o seu credenciamento no site da Expo Revestir, da House Decor. Então, você entra primeiro lá, faz o seu credenciamento, porque senão, quando você for no dia da palestra lá no stand, você vai pegar a fila para fazer credenciamento. Então, primeiro você se credencia lá na House Decor, depois você entra no site da Luminacrio e faz a tua inscrição para a palestra que você vai querer assistir.
tá bom? Nós vamos ter palestras todos os dias do evento, 14, 15, 16, 17, sempre das 11h30 às 16 horas, reforçando que as vagas são limitadas, limitadíssimas. Então, assim, entra no site e se inscreve o quanto antes. Tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até agora. Em breve a Luminacrio vai trazer muito mais conteúdo. Já tem pauta rodando no ar, essas conversas aqui já tem muito assunto entrando. Por isso, acompanhe a Luminacrio nas redes sociais para ficar sempre por dentro de tudo. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, segue a gente no Facebook. No site da Luminacrio, você tem lá no rodapé do site um campinho de newsletter. Você pode entrar lá também, colocar seu e-mail, e aí você vai receber todas as comunicações sobre as próximas transmissões, os próximos vídeos que a gente vai lançando, ok? Os links das redes sociais, do site, vão estar todos aqui na descrição desse vídeo e também aqui embaixo na tela. Um grande abraço para você e até breve.